o inimigo prepara os seus laços, para mim e para você. Tem gente que é um cristão abençoado, Deus tem planos para a vida dele, só que ele ficou ofendido, ele ficou magoado. Então ele trava naquela área ali, ele não avança. E daqui a pouco nós vamos ver que quanto maior a proximidade da pessoa conosco, maior é o nível de ofensa. Maiores são os riscos. Mas Jesus diz aqui que é inevitável, vai ter. O problema não é que as ofensas não existam ou não apareçam na nossa vida, na minha e na sua. A questão é você comer a isca. A questão é você pisar na armadilha que o inimigo armou. Por isso, nessa noite, você vai receber da parte de Deus palavras libertadoras para você não cair na isca e na armadilha do inimigo. Quantos estão me entendendo? Quantos querem ser livres das armadilhas do inimigo? Eu creio. E Deus tem isso para mim e para você. Vamos ver um outro conselho de Paulo a Timóteo, falando sobre isso também. 2 Timóteo 2, de 24 a 26. Olha o que diz. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, ou seja, esperando de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços, armadilhas do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Isso significa o quê? Que quem está fisgado pela ofensa, se não se arrepender, se não vir a sensatez, porque uma das coisas que o inimigo faz é obscurecer a sensatez, ela vai estar presa nos laços, nas armadilhas. Porque ela está o quê? Cativa. Para quê? Para fazer a vontade do inimigo. Por isso, às vezes, a pessoa está presa. Nós vamos ver alguns tipos de prisões que a ofensa traz, algumas consequências. E aí a pessoa não consegue sair daquilo. Ela sabe que deve fazer o correto, mas está preso no mundo espiritual. Pelo quê? Pelos laços, pela armadilha. Você não tem controle, escute isso que é profético para a sua vida, sobre o que as pessoas fazem contra você. Mas você tem controle sobre a reação que você tem em relação àquilo que as pessoas fazem contra você. Com a graça de Deus, claro, mas depende de mim e de você. Porque a ofensa é uma isca. E aí tem uma imagem aí a seguir, que a pessoa está ali e de repente vai vir algum tipo de ofensa. Qual sua reação em relação a isso? Você vai se fechar? Você vai ficar ferido? E tem dois tipos de pessoas ofendidas ou feridas. Uma, a que foi ofendida verdadeiramente. Outra, a que acha que foi ofendida. E cria situações que às vezes nem existem. Mas ambos os casos precisam do mesmo remédio, da mesma postura espiritual. Vamos ver alguns conceitos dentro desse princípio. Quanto mais próximo o relacionamento, mais grave a ofensa. Se é uma pessoa que nem está perto de você e te ofende, você diz, não tenho nada com essa pessoa, vai-se embora. Agora, se é um familiar, se é um amigo, se é um líder espiritual, se é um pastor. E nós vamos ver a seguir 4 exemplos bíblicos de pessoas da Bíblia que passaram por isso. E como que elas reagiram. Quanto maior a expectativa, maior a queda. Por quê?
Porque você está esperando, puxa, por que casamento é onde há o nível de amor mais forte, mas também é onde há o nível de ódio, os crimes passionais e... Puxa, mas as pessoas não se amavam tanto, por que agora se odeiam tanto? Porque a expectativa era muito alta. Não, eu amo tanto a pessoa, eu espero tanto o amor dela, que se ela falhar comigo, eu não vou suportar. Por causa da ofensa, por causa do orgulho. Porque caiu na armadilha, no escândalo de Satanás. Na prisão, na armadilha de Satanás. Muitos estão feridos, magoados, amargos por estarem no engano. Não percebem que estão ofendidos por estarem no engano. Jesus disse ser impossível viver no mundo e não ser ofendido. Porém, a nossa reação determinará o nosso futuro. Querido, para pensar. Quantas vezes você já foi ofendido? Quais as ofensas que você carrega ainda hoje? Esses dias, conversando com a pessoa falou uma frase que alguém lhe disse há anos, ou meses, ou tempos atrás. A ofensa estava ali, instalada. E isso é ruim. E isso pode gerar uma raiz de amargura, uma mágoa, uma prisão espiritual. Olha só alguns conceitos a mais. Um dos tipos de isca mais enganosos que o inimigo usa é a ofensa. A ofensa é uma das principais armadilhas usadas pelo diabo para levar pessoas presas, cativas. E aqui algumas características, algumas consequências. Pessoas ofendidas produzem muitos frutos ruins, amargos, dor, ira, escândalo, ciúme, ressentimento, disputa, amargura, ódio e a inveja. Observe, às vezes você diz, eu não estou ofendido. Mas se algum desses sintomas aqui tem perpassado pela sua vida, é um sinal de alerta. É um sintoma de que você possa estar fisgado por essa isca do inimigo. Consequências quando damos importância a uma ofensa. Insultos, ataques, feridas, divisões, separação, relacionamentos quebrados, traição e o retorno ao pecado. Porque a pessoa fica tão frustrada, tão decepcionada, tão amargurada, que como nós lemos naquele texto, ela fica enlaçada pelo inimigo para fazer a vontade dele. Depois que ele te amarrou, aí ele te domina em qualquer outra área, porque você já é presa fácil, já está fisgado, já está preso por ele, para fazer a sua vontade. Então, a mágoa é quando você comeu a isca e já caiu na armadilha, como está aí a seguir. Enquanto tem só ofensa, você não foi ferido e atingido. Mas a partir do momento que você recebeu a ofensa e começa a reagir, aí você já está magoado. Você já trata diferente, você já começa a agir diferente. Vem outra situação parecida com aquela, por exemplo, vou usar um exemplo prático aqui. Alguém que teve dificuldade com a equipe na área do ministério de louvor. Se essa pessoa ficou magoada, muito possivelmente, ou ela vai ter resistência, quando ela pensar no ministério, ou quando ela estiver fazendo parte de uma equipe, se alguém falar algo com ela, ela já vai, não, mas por que falou assim? Mas já vai estar predisposta ao ferimento, porque a mágoa já está ali. Comeu a isca e caiu na armadilha. Lindo e linda de Deus. Quantas pessoas paralisam a sua fé e o seu chamado, porque um dia ficaram magoados. Causa número 1 de separações. Causa número 1 de pessoas saírem das igrejas e perderem o chamado de Deus para suas vidas. O homem espiritual não fica ofendido.
Olha o que a Bíblia diz em Coríntios 13. O amor não é rude nem egoísta, não se exaspera e não se ressente do mal. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, é para a vida. Não é só para dentro da igreja. Talvez tem pessoas no trabalho aqui que não rompem profissionalmente, porque se deixam magoar. Ah, nunca mais vou trabalhar com isso, porque fui trabalhar e não sei quem me ofendeu, o vendedor fulano de tal. Pronto, já comeu a isca de Satanás. Está paralisado naquela área da sua vida. Está cativo pelo inimigo, ele vai te manipular do jeito que ele quiser. Mas vamos ver, Mateus 6,14, o que Jesus nos ensinou? Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. É uma condicional. Da forma como eu perdoo, eu sou perdoado pelo próprio Senhor. Vamos ver um texto a seguir? Se pois, vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Se pois, forte, né, irmãos? A Bíblia está dizendo, se você vem prestar teu culto ao Senhor, e você lembrou que tem pendências, não é nem que você falhou contra as pessoas, porque às vezes uma desculpa que a gente dá de não tentar consertar, ou de não resolver a ofensa no nosso coração, é se o outro que está errado. E é onde se levanta também essa barreira de orgulho. Ah, mas não foi eu que errei, foi o outro. Então eu tenho o direito de ficar ofendido. Você tem o direito de fazer qualquer escolha, mas seguir a Jesus é não ter direito de escolher. É ter direito de fazer a vontade de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? E Ele quer que você seja livre, é para o meu bem e para o seu bem. E aqui Ele nos ensina esse princípio. Vamos ver então 4 pessoas da Bíblia e aprender com elas como elas reagiram ao tipo de ofensa que lhes sobreveio. A primeira delas, Ana, mãe de Samuel. Foi um ferimento causado por um sacerdote. Olha o nível de expectativa. Aquela mulher era uma mulher séria com Deus. Estava buscando a Deus. Vamos ver aí o texto. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Olha a resposta dessa mulher. Que classe, que educação, que nobreza, que espiritualidade. Eu sou mulher atribulada de espírito. E ela estava passando uma tribulação séria. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Olha, seu sacerdote, meu Senhor, eu estou aqui em oração, eu estou aflito, eu estou buscando. Agora fala sério. Se um pastor, um líder, chegasse com você e falasse assim, ei, você está bêbado, é? Você está orando aí nada com nada? Ela estava buscando ao Senhor. Aqui foi um teste para o coração daquela mulher.
Mas aquela ofensa não entrou no coração dela como ofensa, como uma mágoa. Ela prosseguiu em fidelidade. E nós vamos ver o que ela reagiu e o que ela recebeu. Olha a seguir. Ana foi ofendida, porém decidiu não comer a isca. E foi abençoada. Você percebe aqui que a ofensa vai vir. Mas você tem que reagir da maneira correta. Então lhe respondeu Eli. Olha a resposta do sacerdote. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1,17. Ela sai abençoada. Ela sai edificada. Ela sai com a palavra profética que vai se cumprir sobre a vida dela. Imagina se ela desonrasse o sacerdote. Eu quero saber de sacerdote, a gente vem para a igreja orar, vem buscar, ele ainda diz que a gente está fazendo uma oração errada, que a gente está embriagada. Eu não quero saber desse líder. Não gostei desse líder. E aí se rebela. E aí sai da cobertura. E aí sai do princípio. Fica magoado. Desonra. E não recebe a sua herança. Não recebe o que foi buscar naquele lugar de oração. Ana foi aprovada. Segundo, José, filho de Jacó, uma história tão conhecida de todos nós. Ferimento causado pelos próprios irmãos. Você vê, irmãos, como quanto mais a expectativa e mais perto está, vai ferindo. Vamos ver o texto de Gênesis 37. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando lançaram na cisterna vazia, sem água. E aí depois os irmãos combinaram entre si, como estavam passando os compradores de escravos, vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Na verdade, ia ser morto pelos próprios irmãos. Mas tudo planejado para isso. E ele viu tudo aquilo. A Bíblia fala que anos depois, José estava no trono e ele teve a oportunidade de se vingar. Que grande teste para as nossas vidas, quando aqueles que nos feriram agora estão em nossas mãos. E a gente tem a oportunidade de descontar, de revidar, e Deus nos testa com a oportunidade de abençoarmos. Porque nós só vamos saber o que está dentro de nós quando estivermos sob pressão. Quando estiver tudo bem com você, você não saberá o que está dentro de você. Agora, quando vierem as lutas e as pressões da vida, as decepções, as frustrações, as ofensas, aí sairá de dentro de nós tudo aquilo que está ali. É como ouro. A Bíblia fala em Apocalipse, de mim compre ouro refinado, falando para uma das igrejas. Porque o ouro, quando ele está cheio de escória, de metais, de mistura, ele tem que passar pelo fogo. E aí as misturas, os metais, se separam e o ouro mais pesado desce. Você só vai saber o que está dentro de você, as escórias que vão sair, quando você estiver sob a pressão do fogo. E olha a declaração, uma das mais lindas e fortes que eu vejo sobre isso na Bíblia. Quando a gente entende que tudo que a gente passa na vida não é por causa das pessoas em si, mas mesmo quando as pessoas são usadas, seja pelo inimigo ou seja por Deus, para nos testar, nós entendemos que um propósito maior é o de Deus, para trabalhar em nós a vida de Cristo. Olha só o que José disse aos irmãos. Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se.
Então disse: eu sou José, vosso irmão. Eles não tinham reconhecido ainda que era José. A quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vocês armaram tudo aquilo, mas Deus tinha um propósito muito maior para que eu estivesse aqui hoje e para que eu abençoasse uma geração. Querido, querida, a luta que você está passando hoje, as dificuldades interiores, é Deus forjando em você, trabalhando o caráter de Cristo. Dê a resposta certa a Jesus. Tem uma resposta que ninguém pode dar por você. Como eu falei no início, o que fazem contra você, você não pode controlar. Mas a resposta que você pode, deve dar diante das ofensas, se você clamar e buscar, se você pedir graça e misericórdia, o Espírito Santo vai soprar e vai dizer: filho, faz isso. Filho, não faz aquilo. Filho, vai por aqui. E ele vai te colocar as palavras certas a dizer. E os que se humilham serão exaltados. O texto continua dizendo: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Eu creio que a partir de hoje, pessoas aqui vão viver níveis de reconciliação sobrenatural. No casamento, na família, na sua vida pessoal. Eu sinto no Espírito que Deus está fazendo algo sobrenatural. Esse mês será um mês de muita reconciliação, de muito alinhamento de Deus para as famílias, para nossas vidas. Terceiro e penúltimo exemplo, o pai do filho pródigo. Que coração desse homem! Ferimento causado pelo próprio filho. Talvez, se Deus permitir, numa das mensagens desse mês, eu devo aprofundar nessa relação do pai do filho pródigo com seus filhos. Deus tem ministrado coisas tremendas aqui. Mas dentro do assunto que estamos falando, olha que resposta esse pai deu. Primeiro o filho tinha dito, como está no texto, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Ou seja, ele estava dizendo aqui: meu pai pode morrer, eu quero a herança. Quem quer herança antes do tempo é porque não está se importando com a vida do pai. Mas só que aquele pai deixou o filho ir, deixou o filho viver a experiência, mas teve uma reação tremenda. Quando a Bíblia diz que o filho caiu em si, e muitas vezes para reconhecer a ofensa, consertar, fazer o caminho de volta, precisa haver esse cair em si, para se arrepender, para se reconciliar, para voltar atrás. Mas olha a resposta do pai. O velho pai foi ofendido pelo filho, mas decidiu não comer a isca de Satanás, e foi abençoado. Olha o que diz Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Que amor maravilhoso, né, irmãos? Que lindo isso. O pai podia dizer: não, você quis ir, você gastou tudo, fique por lá mesmo. Mas não foi a reação do pai. O pai o esperou, o abraçou, compadeceu-se dele e o beijou e fez festa. A gente sabe a continuidade do texto. E em último lugar, o ferimento causado por alguém próximo. Às vezes não é família, às vezes não é esposa ou marido, mas às vezes é alguém perto, alguém próximo. No caso de Davi,
Havia ofensa ali, naquela relação. Olha o que diz o texto de Salmo. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, olha aí, tinha uma amizade. Juntos nos entretínhamos, quer dizer, brincavam, se divertiam, faziam churrasco junto. E íamos com a multidão à casa de Deus. Era alguém da igreja. É alguém aqui entre nós. Quantas vezes eu não entendo, irmãos, como pessoas que andam tão próximo, se amam tanto, decidem se ferir, andar distante. Eu falo muito isso até no conselho de pastores. Muitos pastores, e eu sei que eu posso passar por isso também, por isso eu me esforço. Isso é algo que nós temos que exercitar, irmãos. Não é assim, já sei e já vai valer para a minha vida. Não, temos que exercitar diariamente. E aí alguns colegas eu encontro e dizem, não vou mais lá não, fulano pensa diferente, fulano fala umas coisas. Falei, querido, mas aí que a gente precisa estar junto, aí que a gente precisa perdoar, vamos aprender a conviver. Isso, irmãos, é uma decisão de não receber a ofensa. Muitos ficam fragilizados porque recebem a ofensa. A chave que abre a porta dessa masmorra que elimina esse veneno é o perdão genuíno. Não perdoar é como beber veneno e querer que o outro morra. É você que vai se prejudicar. Perdoar é sair do cárcere da alma, é ser livre, é viver uma vida abundante. Mateus 6. Porque se perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. E algumas frases. O fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte. Aquele que não pode perdoar destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. O perdão é a chave para a liberdade. Perdoar é nocautear o mal com golpes de bondade. Perdoar é repetir com os outros o que Deus fez com você. Guardar ressentimentos contra alguém fará você continuar vivendo do passado, contaminará o seu presente e limitará as possibilidades do futuro. E para concluir, para quem caiu na armadilha, a única maneira de escapar é através do perdão genuíno. Decida hoje sair dessa prisão. Eu encerro contando uma visão que alguém teve, que um dia viu um exército do inimigo contra a igreja. E o que causou estranheza naquela visão daquele servo de Deus foi que os demônios, eles vinham contra a igreja, não em cima de cavalos. Quando ele olhou, ele viu que eles vinham no exército deles, montados em cima de cristãos ofendidos, magoados. Queridos, isso é muito sério, porque nós podemos estar dentro da casa de Deus, contribuindo para que o inimigo leve vantagens para o enfraquecimento contra a própria igreja, magoados,
feridos, paralisados. Como o texto que a gente leu no início. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por meio dos quais eles se estabelecem. E também não devemos cair nos laços de Satanás, as armadilhas que ele coloca, para não fazermos a sua vontade. Que eu e você, nessa noite, possamos decidir, assim como Ana não ficou ofendida, assim como José, assim como o pai do filho pródigo, assim como o próprio Davi, que mesmo tendo ficado tão abatido, porque era alguém tão perto dele que estava contra ele, mas ele clamou, dizendo: Deus, me livra desse cárcere, dessa prisão da minha alma. Eu quero ser uma pessoa livre. Eu não quero viver uma vida na ótica das minhas mágoas. Não quero viver uma vida numa perspectiva de alguém amargo, amargurado. Mas eu quero viver na perspectiva de alguém que já foi amado por Jesus. E que mesmo que venham as pressões e provações, que isso só sirva, como José falou, para Deus cumprir um propósito muito maior, que era que ele reinasse e abençoasse povos e nações. Se coloque de pé nessa hora, nós vamos orar, pedindo isso a Deus. Se você, nessa noite, entendeu essa palavra, e você quer ser livre, você reconhece que está preso em alguma área da sua vida, que você foi ofendido e vira e mexe, aquilo ainda dói, você se lembra, aquilo você reage baseado naquilo. Mas a partir de hoje você quer ser livre. Até se tem pessoas que querem reconciliar com Jesus, entregar a vida para Jesus, eu vou te pedir que você também nos procure aqui na frente. Mas eu quero dar essa primeira oportunidade para todos que estão aqui responderem a essa palavra. Aqueles que entendem que precisam ser livres dessa prisão na alma, no coração, da mágoa, da falta de perdão, da ofensa. Só você muitas vezes sabe, só você e Deus. Você pode sair do seu lugar, vir aqui na frente, eu quero orar por você. A igreja fica em oração. Talvez você entendeu essa palavra, você quer também se manter nisso. Talvez Deus já tenha te dado essa graça. Mas se você precisa ser livre da ofensa, venha e Deus vai